Olá, sejam bem-vindos ao nosso ao vivo de hoje. Para quem estiver assistindo esse vídeo no gravado, nós vamos falar sobre cortinas. Eu vou te contar o porquê que tu precisas escolher as cortinas certas para o teu ambiente e, de fato, quais os efeitos que elas trazem para o teu espaço. Porque é super importante que tu faça essas escolhas adequadas para que tu traga resultados positivos para o teu espaço. Mari, mas como assim resultados positivos? Uma mera cortina, ela vai realmente interferir, vai deixar o meu espaço mais bonito, mais elegante, mais harmônico, equilibrado? Uma cortina vai fazer isso? Uma cortina, ela vai contribuir para o teu espaço, vai contribuir para que ele seja um espaço mais organizado, um espaço mais bonito, mais equilibrado, harmônico. E para isso tu precisa fazer as escolhas certas, tá? Boa noite, Edileide, Marciana, Rúbia, Granja Kavenag. Sejam bem-vindos. E nós vamos realmente falar sobre isso. Se tu tem dúvidas de qual o modelo ideal, quais são as características que tu precisas levar em conta na hora de escolher uma cortina, não só para um espaço, né? São vários os espaços, vários os ambientes que as cortinas são bem-vindas e tem alguns motivos pelos quais elas devem sim fazer parte do teu ambiente, né? Elas têm utilidade, que é um ponto muito importante que faz com que elas se tornem até indispensáveis em alguns ambientes, tá? Vamos então começar. Aí já me digam se na casa de vocês tem cortinas, se vocês preferem cortinas persianas ou cortinas de tecidos tradicionais. Quais são os modelos aí que fazem mais sentido para vocês, que combinam mais com o ambiente de vocês, que vocês escolheram? Me contem aqui nos comentários pra gente conversar um pouquinho. Vou baixar um pouco essa luz, que eu acho que tá muito claro aqui no meu rosto. Boa noite, Letícia, Eliane. Então, e o que a gente vai falar sobre isso, né? Mari, quais são as utilidades? Por que escolher a cortina? Porque de fato ela é tão importante. Primeiro, a cortina, ela tem dois pontos que ela é super importante de utilidade, que fazem com que ela seja praticamente indispensável para o teu ambiente, que é, primeiro, a questão de privacidade. Sim, a cortina ela é um elemento que te traz privacidade, te ajuda nesse ponto, né? E o que acontece? Para evitar que as pessoas olhem de dentro para fora, para evitar que as pessoas tenham um contato visual direto com o interior da tua casa, né? Por isso que elas são importantes. Primeiro ponto, privacidade. Segundo, a dosagem de luz, para que tu consigas controlar a qualidade, a quantidade de luz a entrar no teu ambiente. Então esses dois pontos são super importantes. Quem aí costuma utilizar a cortina quando bate sol, tem ambientes, me digam se a luz está melhor assim ou melhor assim, tá? E se o áudio tá bom, né? Isso também é importante. Já aproveita e manda para uma amiga tua, convida ela para vir assistir a live, conhecer o perfil, compartilha para ajudar aí no crescimento do Instagram. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Quem aí já tem esse hábito, né, de fechar a cortina para dosar a quantidade de luz? Às vezes tem um ambiente que bate luz direto, né, que tem esse contato direto com a luz do sol, que também é um ponto super importante e que costuma agredir os móveis, né? Desbotar, estragar os móveis com mais facilidade. E aí também entra esse fator de proteção, que a cortina ajuda muito a proteger esses elementos, esses móveis, a qualidade, as cores, tudo isso faz com que a cortina seja muito útil. E tem um ponto que também é super importante, é que tu pode usar ela como uma ferramenta para equilibrar o teu espaço, para tornar ele mais bonito, mais elegante, mais sofisticado, né? E também mais amplo. São várias as características. Vocês conseguem perceber o quão importante é tu aderir a uma cortina no teu espaço, tu trazer ela para o teu ambiente, mas muito mais do que só escolher uma cortina, porque tu vai convir comigo que escolher uma cortina que bloqueie a luz e que
que te traga privacidade, que impeça com que as pessoas tenham a visão direta, consigam ver o que está acontecendo dentro da tua casa, tu ir lá e comprar, por exemplo, uma cortina preta que só tampe a tua janela já vai resolver o teu problema. E o que acontece? Muitas vezes tu resolve dois problemas, né? Duas situações, mas cria um terceiro problema, que tu vai criar um contraste negativo dentro do teu espaço. Tu vai utilizar uma cortina que não vai valorizar o teu ambiente, não vai tornar ele mais bonito, mais equilibrado, e isso faz com que, de qualquer forma, tu já compraria uma cortina, né? Então, por que não comprar a cortina certa, a cortina ideal? E tem várias características que ela vai empregar no teu espaço. Se tu comprares a cortina certa, ou se tu já tiveres aí a cortina certa, ela pode tornar o teu espaço mais amplo, ela pode trazer uma sensação de leveza para dentro do teu espaço, trazer amplitude, trazer uma sensação de amplitude para o teu pé direito, ou seja, tornar a tua casa visualmente mais alta, fazer com que pareça... Isso é muito legal para ambientes que tem um pé direito mais baixo, né? Principalmente em apartamentos que normalmente tem alguns prédios acabam fazendo o pé direito mais baixo. Então tem como tu escolher uma cortina específica para que tu amplie esse pé direito, para que traga essa sensação de amplitude vertical. E isso é super legal, então é uma forma de tu utilizares essa ferramenta de uma maneira que agregue de fato, agregue positivamente o teu ambiente. E aí... A Flávia diz que traz aconchego. Sim, Flávia, a cortina veste o teu ambiente, né? Ela te traz esse conforto, ela te remete esse aconchego. Isso sim acontece de fato, mas acontece da forma certa, escolhendo a cortina certa, no material certo, que entre no contexto do teu espaço. Eu sempre falo pra vocês, até acho que foi na última live ou na penúltima, nós falamos sobre a compensação, né? Sobre tu criares complementos, tu criar contexto no teu espaço, tu criar uma compensação de peso visual, de tamanho, de equilíbrio, onde essa questão, por exemplo, até de tu equilibrar, tu compensar esse teu pé direito. Se tu tem uma casa muito baixa, com o pé direito mais baixo, tu compensar com uma cortina que vai valorizar esse teu pé direito, vai fazer o quê? Vai trazer esse equilíbrio. Então tu vai criando pontos, conexões que vão formando a atmosfera do teu ambiente, né? Isso é super legal, é o potencial. Então é o que eu falo, o que eu sempre falo para vocês. Independente de como é a tua casa hoje, ela pode sim melhorar, ela pode ficar mais bonita. Além, se ela já é bonita hoje, pense que ela pode ficar ainda melhor. E que é sim possível tu transformar a tua casa através da decoração, que é que é o ponto que eu quero chegar lá no nosso método APD, onde eu trago para vocês a proposta de transformar a tua casa através da decoração, ou seja, tornar ela mais bonita, tornar ela mais elegante, mais aconchegante, trazer de fato a tua identidade, né, para o teu apartamento, para tua casa, fazer com que tu te sinta abraçado, acolhido. E aí, independente se a tua casa tem um pé direito alto, um pé direito baixo, se ela tem os espaços bem pequenos, se tem vários ambientes, 3, 4, 5 cômodos, se tem 2, 3 cômodos, enfim, independente de tudo isso, nós podemos trabalhar, criar compensação, né? Criar esse contexto e de fato valorizar aquilo que tu tem e transformar e deixar melhor, né? Dentro das tuas possibilidades, dentro daquilo que tu já tem, que tu pode valorizar, certo? Então, quem tiver interesse para conhecer o método APD, quiser de fato transformar, as inscrições estão abertas para a nossa primeira turma. Para se inscrever, é só clicar no link do perfil que está lá no Instagram. Clica aqui na bolinha aqui em cima depois, e aí tu vai lá e conhece, te inscreve para nós transformarmos aí, que eu vou te ajudar a transformar essa tua casa. Então vamos lá para nossa... Deixa eu pegar aqui uma imagem, uma inspiração para mostrar para vocês. Quando a gente fala de amplitude, olha só, todas essas imagens aqui eu peguei no Pinterest, tá? Para conseguir ilustrar melhor para vocês.
Deixa eu fechar o notebook, senão ele fica apitando. Então vamos lá. Lembra que eu falei que as cortinas elas podem te ajudar a trazer amplitude para o teu espaço, né? Ou seja, tornar ele visualmente maior, mais espaçoso, mais amplo. E aqui nesse ambiente nós vimos exatamente isso. Por quê? Aqui tem um contexto que traz essa proposta de amplitude, onde nós temos uma unidade de cores, uma paleta de cores muito semelhante entre o teto, as paredes e a cortina. Ou seja, nós fazemos com que usando uma paleta de cores assim, nós trazemos essa sensação de amplitude, de continuidade. E aí a cortina ela é um grande aliado. Aqui, por exemplo, se eles tivessem utilizado ali pela imagem, pela sombra que está dando na janela, traz a sensação de ser uma porta-janela, aquela porta que abre normal, né? Então ela vai até embaixo, o que impossibilita de utilizar uma cortina em meia parede, que muitas pessoas acabam errando e utilizando essa cortina na sala, no quarto, essa cortina em meia parede. Isso faz com que tu diminua essa amplitude, tu crie esse recorte na tua parede e daí essa continuidade fica comprometida. Então por isso que ela é um aliado. Tu já tem um recorte na tua parede, por exemplo, a janela. Então com a cortina é uma possibilidade de tu bloquear esse recorte, né? Tu fazer com que tu crie essa continuidade no teu espaço. Então ela é uma ferramenta que pode ser utilizada a teu favor, né? E aqui nós vemos que esse material ele bloqueia a luz, mas ele não torna a luz que entra no espaço mais difusa, mais suave. Não é um blackout, por exemplo, que bloqueia totalmente a entrada de luz, né? Então nós vimos que o espaço ainda assim ele parece fluido, né? Ele tem essa luz suave, essa entrada de luz. E esse espaço fica super legal. Então, se tu tem uma sala, um quarto pequeno que tem esse espaço, esse vão vazio embaixo, né? Quando não tem nenhum bloqueio, um móvel abaixo da janela, uma cama abaixo da janela, tu pode utilizar essa cortina que vá até o chão. Mari, mas se for janela, tem que ser até o chão? É interessante que seja, para que tu crie essa continuidade, né? Lembrando que é sempre todos esses elementos que fazem parte do teu espaço, eles são ferramentas que tu deve utilizar da forma certa. Então tu pode utilizar ela de acordo com o que tu precisa, com o que o teu espaço precisa, né? Gente, se forem ficando dúvidas, vocês podem falar, tá? Se o espaço estiver fazendo o espaço não, né? Se a explicação estiver fazendo sentido ou não, vocês podem comentar aqui. Aqui nós temos uma proposta também que fica dentro desse contexto de ser um espaço pequeno e a cortina utilizada para trazer essa continuidade, que é super legal. E é interessante que tu opte, né? Que tu traga essa opção quando tu tem espaços pequenos. Ela vai te ajudar, pode ser uma ferramenta utilizada a teu favor. Oi, Jamile, Cláudia, Mara, Cida, boa noite. Aqui tem uma proposta também, olha só. Essa aqui já é uma sala maior, mas vocês veem que a cortina sim é bem interessante. A Flávia perguntou, Mari, boa noite. Nessa ideia, quais os tecidos você indica, por favor? Obrigada. Então, tem alguns tecidos que vão variar muito dentro da proposta, tá? Tem vários tipos de tecido. O que é legal? É legal que tu utilize, por exemplo, voal. Tem gente que gosta bastante com forro, né? Que traz essa proposta mais leve, fluida também. Mas opte embora seja poliéster, opte por aqueles que têm um acabamento mais fosco, que não tem que tem um aspecto semelhante a um tecido mais cru, sabe? Tipo linho. Linho é um tecido muito legal para te fazer cortinas. E tem vários tecidos que são semelhantes. Então eles trazem essa proposta, esses tecidos mais transparentes, né? Eles são super legais. Dentro dessa proposta de cortinas mais leves. É um tipo de tecido que eu gosto bastante. Na minha casa, antes, né, no nosso apartamento antigo,
nós tínhamos cortina de veludo. Era um tecido bem grosso, ele é um tecido grosso, é um tecido legal porque ele traz essa amplitude, era um tecido mais... O tom dele era um tom de bege e ele trazia essa amplitude para o meu pé direito e ajudava no bloqueio de luz, porque eu tinha janelas muito grandes e pegava muito sol. Então isso era interessante, que também é uma opção super legal, além do voal, além do linho, mas tem que tomar cuidado na questão de cores, também o custo, que o veludo também é um pouco mais caro, assim como o linho, mais caro, bem mais caro que o voal, né? Mas são opções que dão certo nessa proposta, tá? Ó, aqui é uma outra opção que eu quero mostrar pra vocês como cria marcação. Tá? Essa cortina, vocês veem que ela dá um destaque, ela se torna praticamente um elemento de destaque no ambiente. Quando tu chega, tu olha para dentro, tu olha direto para a cortina. Mari, não pode utilizar isso? Ou pode? O que que acontece? Então, poder pode, tá? Mas como eu falo sempre para vocês, é interessante que tu pense que cada elemento que tu utilizares, dependendo da forma como tu utilizas dentro do teu espaço, tu cria um resultado diferente, certo? Aqui nós trazemos o destaque para a cortina. Quando que isso é legal? Quando ela te traz um resultado esperado. Por exemplo, se tu tem um pé direito baixo, tu pode utilizar uma cortina que destaque no teu ambiente, que seja totalmente diferente das cores do teto, das paredes, como essa aí, porém, que tu utilize ela de uma forma que traga amplitude. Aí, nessa parede, tu vê que ela cria duas marcações, ela deixa as laterais meio que abandonadas, então ela cria duas abas, no meio fica a cortina, e quando ela fecha, ela cria um bloco. E o que que isso faz? Traz aquelas divisões que tornam o teu espaço visualmente menor e perde um pouco da elegância. E aí eu tenho uma opção aqui para mostrar para vocês, bem legal, de cortinas diferentes e que valorizam o pé direito. Olha só a diferença. Vocês veem que é numa cor diferente, né? Ela vai de cima até embaixo e ela ocupa toda a lateral. Então essa cortina fechada, mesmo sendo uma cortina de tecido diferente que destaca na parede, destaca do teto, destaca de todo o pano de fundo do ambiente, ainda assim ela confere muito mais amplitude do que essa imagem aqui, olha só. Vocês concordam comigo? Então, assim, é sempre interessante, tudo pode ser utilizado, desde que seja composto da forma certa, desde que tu aproveite ao máximo, do jeito que tu poderia, do jeito que valorize aquilo que tu queres, né? Assim, na verdade, troquei no gás cortinas dos quartos e da sala. Hoje são todas linho, amei. Errei, troquei todas as minhas cortinas. Ah, tá. A Marcela disse, trocou todas as cortinas por linho. Fica lindo, né? Traz um aspecto mais elegante, traz esse efeito de continuidade, que é super legal, tá? Me digam como que tá a cortina de vocês aí. E aqui, olha só, temos uma proposta. Essa aqui também é uma proposta de cortina que vai trazer essa amplitude para o teu espaço. Mari, e aquelas cortinas com barra? O que tu acha? São legais? Não são? Eu quero que vocês me falem se vocês já viram essas cortinas, né? O que vocês acham? É um tipo de cortina mais clássico, com essas com barras. Quanto mais larga a barra, mais chique ela é, digamos assim. E é bonita, assim. Não é meu tipo de cortina favorita. Eu nem peguei uma foto dela aqui. Esqueci, podia ter pego pra mostrar pra vocês, né? Não é o meu estilo de cortina favorito, por quê? Porque ele cria uma marcação e aí o que acontece? Tu acaba achatando o teu pé direito. Porém, se for um pé direito muito alto, uma casa que tenha um mezanino, sabe? Que tenha um pé direito duplo. E aí é legal porque o pé direito já é muito grande. Então, tu criando uma barra grandona, ainda assim tu tem um espaço muito amplo. Agora, quando é um apartamento pequenininho, quando é uma casa pequenininha, né, ambientes com pé direito de 2,80, pé direito normal, eu não acho legal. É um gosto pessoal. Tu pode achar e tá tudo certo, tá? Mas eu acho mais interessante essas cortinas contínuas, ok?
porque aí eu prezo muito essa questão de amplitude, de criar esse efeito, sabe? E aqui a gente tem um destaque para cortina, olha só. Vocês lembram que eu falei também há umas lives atrás, eu acho, sobre elemento de destaque, que é sempre legal quando tu cria uma composição no teu espaço, no teu ambiente, que tu defina algo para ser esse elemento de destaque, que a pessoa chegue e chame a atenção, né? Mas isso tem que ser proposital e tem que estar contextualizado, estar dentro desse contexto, as coisas precisam conversar para ter aquela compensação, aquela harmonia. E aí aqui nesse espaço, obviamente, o elemento aí central é a cortina, porque quando tu olha, tu vê direto a cortina. E o que isso acontece? Isso traz aquela amplitude para o pé direito, por quê? Traz esse destaque vertical. E isso é super legal, né? E aí a gente vê que o amarelo ele está contextualizado com cinza, com o material da mesinha, com o pendente ali, o lustre, que tem um acabamento em dourado. Então todos os pontos estão conversando e mesmo sendo uma cortina que cria um destaque com o restante do espaço, ainda assim é uma proposta harmônica, é uma proposta bonita, né? Tem essa compensação entre os elementos, então isso é super importante. E aí, o que acontece? Tem outros modelos de cortina também para os espaços, tem persianas, tem tipo de pregas. Quais são os tipos de pregas? Tem várias características, né, que podem ser levadas em consideração, que tu pode entender para escolher qual é o tipo de cortina que tu queres para o teu espaço. Tudo isso são assuntos mais aprofundados, mas o importante é que tu entenda que a cortina, ela traz um efeito muito importante no teu ambiente, ela tem um resultado muito importante e também ela traz características específicas, né? Ela tem utilidades específicas e que tu precise pensar nisso. Por exemplo, se vamos dizer aqui que tu precisa escolher uma cortina para o teu quarto, que é um ambiente que tu precisa de privacidade, né? Precisa que ele seja um ambiente mais privativo. Então, tendo isso em mente, é importante que tu escolha uma cortina que crie um bloqueio total, para que tu não tenha, para que as pessoas de fora não possam ver o que está acontecendo dentro e vice-versa. Então, isso é super importante, entender a utilidade da cortina, para que ela serve e também a forma com que ela pode influenciar aí no resultado final do teu ambiente, tá? Então preste muita atenção. Tu pode utilizar ela a teu favor para vários elementos, para trazer amplitude para o teu espaço, para ser um elemento de destaque, principalmente porque também é um elemento que ocupa muito espaço, tem um peso visual importante no teu ambiente, então aproveita ela da melhor forma possível, tá? Faça a escolha certa. Mari, mas pelo amor de Deus, como que eu vou escolher de cada ambiente? Tem móvel, tem tudo. Eu vou te convidar para conhecer o método APD. Lá nós trabalhamos profundamente essa questão de cortinas. Nós temos a mentoria onde eu te ajudo a fazer as escolhas certas, adequadas. A gente estuda o teu espaço e faz tudo isso da melhor forma possível. Aqui o foco dessa aula realmente é te ajudar a entender que elas são importantes, que tu pode sim utilizar, fazer a escolha a teu favor e também alguns dos pontos que elas influenciam no teu espaço. E elas são ótimas opções para te trazer amplitude, para te trazer privacidade, para te conseguir fazer o bloqueio de luz, a dosagem, né? As cortinas mais densas que fecham mais a luz, as mais leves que deixam a luz passar de uma forma mais suave, mais difusa. Tudo isso é importante que tu leve em consideração de acordo com o teu ambiente, tá? Por exemplo, para salas que tu assiste televisão, esse tipo de coisa, é importante também que tu tenha uma cortina que feche um pouco mais a entrada de luz, né? Porque com um dia ensolarado, por exemplo, a luz batendo na TV fica mais difícil de conseguir enxergar, de assistir, fica mais desconfortável. Então é importante que essas análises sejam feitas para que tu escolha e invista bem aí o teu dinheiro e quando for trocar a tua cortina, quando for escolher, escolha a cortina certa, a cortina adequada para o teu espaço, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever,
virem fazer parte da nossa primeira turma do Método APD, onde eu vou te ajudar a transformar o teu apartamento através da decoração do início ao fim. Nós vamos transformar desde a pintura, revestimento, se for o teu caso, definir a mobília, ou então se tu já tem tudo isso, quer só dar um toque especial, aquele amp, trazer a harmonização de uma forma mais elegante, criar um contexto interessante, imprimir a tua personalidade. Lá no Método APD eu vou te ajudar com tudo isso, tá? Desde pessoas iniciantes que não entendem nada de decoração, que não tem muito tempo, até as pessoas já mais avançadas que entendem mais e querem aprender ainda mais sobre decoração, tá bom? Então eu tô esperando vocês lá no Método APD. O link para inscrição está no perfil. Aproveita enquanto as vagas estão abertas, tá bom? Um grande beijo, uma ótima terça e eu vejo vocês depois lá nos stories.